a primeira coisa que a gente precisa fazer é caramelizar as cebolas, tá? Então, cebola roxa ou cebola branca. E paciência para elas murcharem. Quanto mais douradas elas ficarem, né, mais gostoso vai ser o nosso efeito final. A nossa cebola já tá bem cozidinha, bem caramelada. Não foi preciso colocar nada de açúcar, é só com açúcar da própria cebola, tá? Ela já tá no ponto. E agora nós podemos desligar e reservar para deixá-la esfriar para poder fazer a nossa massa. Para a massa da nossa pizza de riz, até para que acelere um pouco o processo, aqui nós temos açúcar, a levedura. Nós vamos tirar uma colherada da farinha de trigo e vamos colocar um pouco de água morna, tá? Aproximadamente 50 ml de água morna. E vamos deixar essa massa começar a fermentar. O sal não pode ter contato lá com a fermento enquanto ele não tiver começado a funcionar, a ser ativado. Então ele vai na nossa farinha. Misturamos e aguardamos 5 minutos para nossa massa começar a fermentar. O nosso fermento já está ativo, você vê que ele já aumentou bastante o tamanho, a gente consegue ver as bolinhas. Então agora nós vamos colocar em torno de 20 gramas de manteiga, dá mais ou menos uma colher, tá? Vamos adicionar o nosso fermento. E vamos começar a mexer. Aos poucos, nós vamos adicionando água, que não tem uma quantidade exata. Eu comecei aqui com em torno de 180 ml, mas a quantidade de líquido, ele sempre vai depender da quantidade da farinha que nós estamos usando, tá? Aqui a gente já pode começar a mexer com a mão. Cuidado, a água tem que estar morna. Eu acho que a nossa farinha hoje, ela vai pegar mais do que os 180 ml de água. Acho que ela vai chegar aqui a uns 220, mais ou menos. Minha água já acabou. Agora
É só começar a trabalhar. Eu vou passar essa massa para nossa bancada. Agora, sempre tentar trabalhar apenas com uma mão nessa fase inicial, porque se você precisar pegar mais alguma coisa, você pode usar a outra mão. Eu gosto muito de trabalhar com a segunda mão do cozinheiro, que é uma espátula. Ela lhe auxilia a trabalhar a massa, mas mesmo assim manter a mão limpa. Então nós vamos trabalhando a massa. Ela já está começando a limpar minha mão. Então, a partir de agora eu não preciso mais da espátula. Eu posso estar usando as duas mãos para trabalhar essa nossa massa. Sempre trabalhando com a palma da mão. E aí ela vai limpando cada vez mais. A gente vai rasgando a massa, voltando ela. Nossa massa já tá bem macia. O grande diferencial desse processo é que agora que ela tá bem macia, ela já vai começar o processo dela de fermentação com o recheio dentro. Então esses sabores vão se agregar durante essa fermentação. Vamos lá. Hoje que nós temos cebola roxa caramelada, e tomate seco. Esse aqui especificamente eu fiz um confit de tomate cereja, mas pode ser aquele tomate seco que a gente compra normalmente. Agora já tá com esse recheio, nós vamos fechar, misturar. Ela vai rasgar, ela vai ficar com uma aparência feia, porque aqui foi adicionado o recheio, tá? Mas isso aqui é o que vai dar o sabor depois na fermentação. Para ajudar um pouco, nós podemos colocar um pouquinho de farinha na bancada, porque entrou bastante gordura. Então isso só fechar e colocar a nossa massa para fermentar agora. Então todos esses sabores que entraram aqui vão participar do processo de fermentação. A nossa massa, ela já
dobrou de tamanho, tá? Então agora nós vamos partir. Nunca rasguem a massa, tá? Partam. Metade que vocês não estão usando, coloque aqui. A outra metade, um pouquinho de farinha. Nós não vamos precisar de rolo. Essa massa, ela tem uma maneira um pouco diferente de se trabalhar. A gente não precisa abrir. Então é só espalhar ela assim um pouco, deixar ela um pouco oval. E aí nós vamos fazer alguns cortes. Vamos colocar nossa massa numa forma. E vamos colocar um pouco mais de recheio. Aqui a gente tá usando a cebola caramelada, mas vocês podem usar azeitonas, podem usar mais tomate seco. Na realidade, o que vocês mais gostarem pode ser utilizado na pseladerie. Essa aqui, como ela é mais provençal, nós estamos usando mais sabores que estão presentes na região da Provence. Então, assim, as próprias ervas de Provence, em vez do orégano, pode ser utilizado aqui. Então, o sabor é definido por vocês.